Saudações fraternas a todos. Que Deus nos ampare, Jesus nos envolva em seu infinito amor e os nossos amigos espirituais permaneçam ao nosso lado ao longo dessa conversa. Meus irmãos, nós nos propomos hoje a conversar a respeito da escala espírita. A escala espírita que nos é apresentada por Kardec no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100. A pergunta número 100 está lá na parte 2ª, capítulo 1º, capítulo denominado dos Espíritos. Então, a escala espírita. O que é a escala espírita? A escala espírita é uma classificação dos espíritos. A necessidade de classificar alguma coisa vem da própria necessidade de se criar um método de investigação e também um sistema para transmissão do conhecimento. Toda vez que pretendemos transmitir o conhecimento de uma maneira organizada, estruturada, nós nos socorremos com algum tipo de classificação, algum tipo de ordem em que os fenômenos ou os objetos de estudo, enfim, eles são agrupados de maneira a facilitar a compreensão daqueles que estudam o tema. Kardec, ele, baseado nas informações que os espíritos nos trouxeram, propôs uma classificação dos espíritos, segundo o seu grau de adiantamento, segundo as qualidades morais e intelectuais que eles tivessem desenvolvido e também de acordo com as imperfeições das quais eles ainda não houvessem se libertado. E assim propôs uma classificação. Mas o próprio Kardec, ele nos avisa que qualquer classificação, ela sempre é alguma coisa não absoluta, alguma coisa imperfeita sob algum ponto de vista. Toda classificação ela é arbitrária. Toda classificação ela parte de uma lógica, claramente de uma lógica, mas ela pode ser substituída por uma outra classificação que dentro de um determinado ponto de vista, dentro de uma determinada linha de investigação, pode ser melhor. Isso é em qualquer campo, isso se dá em qualquer campo da ciência, em qualquer campo do conhecimento humano. E Kardec reconhecia isso e frisamos. Ele disse, nada tem de absoluta essa classificação. E ele nos diz também, ele nos chama a atenção também para o fato de não nos prendermos exclusivamente às classes de espíritos, que serão listadas. O que ele quer dizer? Ele vai dividir os tipos de espíritos em 10 classes. Mas ele está dizendo, olha, não se fixa achando que só existem 10 classes de espíritos, ou só existem 10 tipos de espíritos. Entre cada uma dessas classes, nós podemos reconhecer, essa é a palavra, podemos reconhecer infinitas classes ou subclasses de espíritos, se preferirem. Não há uma fronteira clara, estanque, entre uma classe e outra. Ou o espírito é classe 10 ou ele é classe 9. Entre a classe 10 e a classe 9, entre a classe 9 e a classe 8, entre a classe 2 e a classe 1, vão existir inumeráveis tipos de espíritos. Uma quantidade indefinida de tipos, como na própria vida, como em tudo na natureza. Tudo que seja classificado, nós vamos poder interpolar entre uma classificação e outra uma quantidade enorme de tipos, uma quantidade enorme de fenômenos, uma quantidade enorme de situações.
Então Kardec diz, olha, primeiro, essa classificação não é absoluta, e segundo, não se prenda exclusivamente a esses 10 tipos que serão classificados. Tenha certeza, esteja informado de que entre cada classe ou entre classes haverá uma infinidade de subclasses ou de tipos de espíritos diferentes. Mas, para falar de uma maneira geral, Kardec ele vai nos apresentar 3 ordens de espíritos, e essas 3 ordens estarão subdivididas em classes, formando um total de 10 classes. Porém, antes de nós falarmos da classificação propriamente dita, vamos entender algumas coisas. Na pergunta 115, Kardec pergunta aos espíritos se todos os espíritos eles já terão, desde a sua criação, sido destinados a serem bons ou maus. E os espíritos, eles nos dizem, ninguém foi criado bom ou mau. Todos fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Todos nós, pelo nosso esforço, dado o livre-arbítrio que nós temos, vamos receber determinadas missões ao longo da nossa existência, todas essas missões com o objetivo de nós nos aprimorarmos e chegarmos à perfeição. A perfeição onde, uma vez chegados, seremos plenamente felizes, absolutamente integrados ao próprio pensamento divino. Então, a perfeição, ela nos leva à pura e plena felicidade. Essa é a nossa destinação final. Então, somos todos criados, simples e ignorantes, imperfeitos, porém perfectíveis. Então, na origem, metaforicamente falando, somos todos como crianças, bebezinhos. E à medida que vamos evoluindo, passando de encarnação para encarnação, nós vamos nos tornando pessoas completas, seres mais completos, vamos abandonando a ignorância do início e adquirindo o conhecimento e virtudes. Nenhum espírito, isso é um outro ponto importante, e é resultado das respostas dos espíritos à pergunta 116 de Kardec, pergunta em que Kardec questiona se haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores. Nenhum espírito, ele jamais permanecerá eternamente nas ordens inferiores. Todos os espíritos têm para si um determinismo finalista que foi estabelecido por Deus de um dia chegar ao estado de perfeição, perfeição possível às criaturas. Deus é a perfeição absoluta, vamos lembrar, mas existe uma perfeição possível às suas criaturas. Então todos os espíritos chegarão a esse estágio de perfeição, que é o objetivo que Deus definiu para todas as suas criaturas, sem exceção. Naturalmente que alguns espíritos eles progridem mais rapidamente do que outros, e é por isso que vão se estabelecendo essas classes, essas distinções nas diferentes qualidades dos espíritos. Mas todos os espíritos eles evoluirão. Alguns mais rapidamente, como eu disse, outros mais lentamente. Aqueles que evoluem mais rapidamente são aqueles que fazem escolhas acertadas, as escolhas
mais de acordo com a regra, mais de acordo com a lei divina ou natural. Melhor do que regra é falarmos em lei divina ou natural, a economia divina. Então, esses que vão fazendo escolhas sempre mais de acordo com a lei divina ou natural, eles evoluem mais rapidamente do que aqueles outros que, seguindo suas escolhas, se inclinem por infringir essas leis. Os espíritos imperfeitos, os espíritos ainda pouco evoluídos, eles têm, por assim dizer, um prazer em trazer para junto de si os espíritos ignorantes e retê-los consigo, impedindo que eles avancem mais rapidamente. Dessa forma, espíritos pouco evoluídos, eles exercem uma influência que não é absoluta, não é definitiva, mas exercem uma influência sobre espíritos ignorantes. E esses espíritos ignorantes, aceitando essa influência, aceitando aquelas opções desviadas que lhes são apresentadas, eles vão se deter por mais tempo nos estágios inferiores. Vão demorar mais tempo a chegar ao estado de perfeição, ao estado de plena felicidade. Mas isso cada espírito fará segundo seu livre-arbítrio. E assim como existe a possibilidade de receber uma influência malfazeja, existe a influência benfazeja que também nos chega e que nos oferece um caminho melhor para nós. Mas é o nosso julgamento que define qual a rota que nós vamos seguir. Alguns escolhem a trajetória reta e seguem celeremente, rapidamente, até a posição de espíritos perfeitos. Outros se deixam atrair por determinados atalhos que, na verdade, nada encurtam o nosso caminho, a nossa jornada espiritual, não são verdadeiramente atalhos, são desvios. Desvios que vão fazer com que nós nos percamos do nosso roteiro e passemos mais tempo retornando até a estrada reta, até o caminho reto que nos conduz à plena felicidade. E é por isso que as classes vão surgindo. Grande conclusão de tudo que nós falamos é que Deus não criou uns espíritos primeira classe e outros de 10ª classe. Não. Ele criou a todos, simples e ignorantes, imperfeitos, porém perfectíveis. Chegado o momento da nossa maturidade racional, onde nós temos pleno livre-arbítrio, nós fazemos escolhas que vão nos conduzir mais rapidamente ao estado de perfeição ou mais lentamente. Porém, todos, inelutavelmente, chegarão um dia a esse estado de perfeição, de plena felicidade. Isso é um determinismo finalista que está estabelecido para todas as criaturas de Deus. Então, voltemos à escala espírita em si. Nós temos 3 ordens. Kardec dividiu os espíritos em 3 ordens. A primeira ordem estão os espíritos puros, e nesta ordem há uma classe apenas, a primeira classe, espíritos puros. Então, primeira ordem, classe única, primeira classe, espíritos puros. A segunda ordem, que é intitulada a segunda ordem dos bons espíritos, né? A ordem dos bons espíritos, nós temos 4 classes diferentes. Temos a segunda classe, espíritos superiores, a terceira classe, espíritos
sábios ou de sabedoria. Quarta classe, espíritos prudentes ou eruditos. E quinta classe, espíritos benevolentes. Quem já leu a tradução de Guion Ribeiro, do Livro dos Espíritos, não terá reconhecido muito bem as definições que eu dei aí para a terceira e para a quarta classe. Lá na tradução de Guion Ribeiro ele coloca a quarta classe como a classe dos espíritos sábios e a terceira classe, a classe dos espíritos de sabedoria. Vocês estão notando que a ordem aqui ela é crescente, né? A primeira classe são os espíritos perfeitos. A segunda classe, que está abaixo da primeira, é dos espíritos superiores. Então, quanto maior a classe, menor é a evolução do espírito. Então, a primeira classe é o topo. Como na classificação de hotéis ou de restaurantes, enfim, ou de locais onde se viaja. Quem voa de primeira classe está numa classe superior, que é aquele que voa na classe econômica, né? Então, primeira classe é o topo, é o máximo que podemos atingir. E a 10ª classe é a classe mais baixa. Então, nós estamos aqui falando da terceira e da quarta classe, que pertencem à segunda ordem, a ordem dos bons espíritos. Lá na tradução de Guion Ribeiro, Guion traduz do francês quarta classe como espíritos sábios. E a terceira classe ele traduz como espíritos de sabedoria. Eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade em aceitar essa tradução. Eu não estou dizendo que Guion Ribeiro não seja um ótimo tradutor, foi um excelente tradutor. Um homem com grandes, um espírito, enquanto esteve encarnado como o homem Guion Ribeiro, demonstrou grande conhecimento e verdadeiramente demonstrou ser um intelectual, um erudito. Mas, quando você fala numa terceira classe de espíritos sábios, uma quarta classe de espíritos sábios, uma terceira classe de espíritos de sabedoria, ora, a sabedoria é o atributo de quem é sábio, no meu entendimento. Então, existe uma confusão. Na minha ideia, na minha concepção, existe um conflito sábio e de sabedoria. Eu prefiro, sinceramente, reconhecer outras traduções que falam em quarta classe espíritos prudentes ou espíritos eruditos e terceira classe espíritos de sabedoria, ou sábios, se preferir. E há uma diferença clara em francês, porque no original em francês, a quarta classe são esprits savants. Savant pode ser traduzido como erudito, pode ser traduzido como alguém que tenha estudo, alguém que tenha um aprendizado. Então, savant, para mim, fica melhor ser traduzido como erudito. E na terceira classe, aí nós temos esprit sage. Ora, esprit sage é o espírito que já tem sabedoria. É o espírito sábio. Então nós temos esprit savant e esprit sage, no original em francês, cuja tradução eu acho mais clara se for feita a quarta classe como espíritos prudentes ou espíritos eruditos e a terceira classe como espíritos de sabedoria. Na quinta classe, ainda dentro da segunda ordem, da ordem dos bons espíritos, nós temos espíritos benevolentes. E aí passamos à terceira ordem, a ordem mais baixa. Na sexta classe, espíritos perturbadores. Na sétima classe, espíritos neutros.
Na oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Na nona classe, espíritos levianos. E na 10ª classe, espíritos impuros. Existem alguns autores que eles nos auxiliam fazendo uma correlação entre a escala espírita e a escala dos mundos. E eles nos dizem o seguinte: olha, os espíritos puros de primeira classe, eles habitam os mundos celestes. Nos mundos felizes estão os espíritos de segunda e terceira classe. Nos mundos de regeneração, nós temos os espíritos da 4ª e da 5ª classe. E aí depois nós temos os mundos de provas e expiações, onde estão os espíritos de 6ª até 10ª classe. E nos mundos primitivos nós temos as primeiras encarnações do princípio inteligente do espírito. Então, nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, e aí eu vou responder uma pergunta que muita gente faz, sobre qual é a classe dos espíritos que habitam a Terra. A grande maioria são espíritos da 6ª até a 10ª classe. A grande maioria. Ah, mas já houve algum espírito de primeira classe, algum espírito puro que encarnasse na Terra? Que nós temos notícias, somente um: Jesus. Sem ser Jesus, não sabemos de nenhum outro. Agora, já houve também espíritos superiores, mas espírito puro, somente Jesus. Então, isso nos dá uma ideia geral de como os espíritos, eles estão classificados e em quais mundos esses espíritos eles podem ser encontrados em maior número, ou quais são os mundos onde naturalmente esses espíritos eles se localizarão. Então nós temos agora a primeira ordem, a escala espírita, a primeira ordem, espíritos puros. Esses espíritos puros são aqueles que já chegaram à perfeição. Acabo de dar como exemplo, como o único espírito puro de quem nós tivemos notícia encarnando no nosso planeta, sendo Jesus Cristo. Então, você já tem ideia do que seja um espírito puro. Um espírito puro é aquele que tem total domínio sobre si mesmo, total domínio sobre tudo que o cerca, tem pleno conhecimento, tem todas as virtudes possíveis às criaturas de Deus, e o espírito é completamente livre de qualquer interferência material. Então, os espíritos puros são os espíritos da primeira classe, classe única dentro da primeira ordem. Na segunda ordem, nós temos os bons espíritos. Nos bons espíritos, o desejo do bem é predominante sobre qualquer tipo de má ação. E aí, na terceira ordem, nós vamos ter os espíritos imperfeitos, que são aqueles onde predomina a ignorância, o desejo ou a inclinação pelo mal e um apego enorme a todas as paixões, más paixões, que vão retardar a evolução dos espíritos. Então, nós estamos vendo que nessa classificação geral, os caracteres estão bem definidos, nós estamos aí agrupando os espíritos de acordo com tendências e aptidões muito claras, mas, repito, como Kardec disse, nós podemos desdobrar essas ordens e as classificações que nelas estão contidas até o infinito. Não existe nada de estanque. Nos espíritos imperfeitos, mais uma vez,
nós temos o predomínio da matéria sobre o espírito, essa propensão ao mal, como falei, mas eles não vão permanecer nesse estado pela eternidade. Tem uma intuição de Deus, mas de forma nenhuma não compreendem Deus, nem em estágios, digamos, muito elementares, e, de um modo geral, essa pouca elevação, essa carência de um conhecimento maior, também os conduz a serem presas mais fáceis de outros espíritos que desejam mantê-los como seus companheiros nessa jornada em glória. Espíritos ainda também imperfeitos, esses que desejam manter os outros ainda nessa situação de atraso. Nas 5 classes contidas na terceira ordem, nós temos a 10ª classe, os espíritos impuros. Nesses espíritos, o mal é praticamente o único objeto das suas preocupações. Eles são bem reconhecíveis pela forma grosseira da linguagem e como eles expõem de uma maneira completamente sem qualquer tipo de autocrítica as suas mais baixas inclinações. Meus irmãos, eu abro aqui um parênteses. Se nós formos verificar nos dias que correm como uma parcela significativa da nossa sociedade ela adota expressões chulas, um linguajar rasteiro, nós podemos identificar, se não propriamente espíritos impuros ali naquelas pessoas, a influência desses espíritos sobre essas pessoas. Eu, quando era criança, ouvi da minha mãe, que era professora, que uma pessoa que pensa bem, estrutura bem o seu raciocínio, é uma pessoa que tem um bom vocabulário. Porque a palavra, o vocabulário, é estruturante do pensamento. Estendendo esse conceito que minha mãe me ensinou, eu posso dizer que o nosso pensamento ele é moldado pelo tipo de linguagem que nós usamos. Se nós usamos uma linguagem chula, se nós usamos uma linguagem de poucos recursos, com figuras muito rasteiras, o nosso pensamento ele se molda nesses padrões, baixos, chulos, com horizontes estreitos. Então, fechando o nosso parênteses, espíritos imperfeitos, eles são muito bem identificados pela sua linguagem, pelo seu mau linguajar, e isso claramente os identifica e nós podemos saber que são espíritos imperfeitos, onde o mal predomina. Temos então, depois da 10ª classe, obviamente, temos a 9ª classe. Eu vou pedir uma permissão aqui para os irmãos, porque eu me perdi um pouco. 9ª classe. 9ª classe são os espíritos levianos. Os espíritos levianos, eles são ignorantes, são inconsequentes, são principalmente maliciosos. Predomina neles essa superficialidade, a ironia,
eles não são exatamente maus, nem procuram o mal como os espíritos da 10ª classe, mas eles, obviamente, permanecem num patamar de pensamento onde predomina a malícia. Nós também vemos muito isso no nosso mundo, não é? Essas pessoas irônicas, muito, entre aspas, espirituosas, tudo para eles vira deboche, vira ironia. Eles não conseguem situar o pensamento deles durante muito tempo em alguma coisa séria. E quando essa coisa séria, profunda, passa a ocupar muito a atenção deles, eles se sentem mal e desvirtuam. Logo desvirtuam uma conversa, desvirtuam o pensamento, desviam o pensamento, e tem sempre uma saída jocosa, irônica, engraçada, zombeteira. Algo como dizer, eu não vim a esse mundo a trabalho, eu vim a esse mundo a passeio. Coisas desse tipo, né? Esses são espíritos levianos. Não são necessariamente maus, mas são muito ignorantes. Mesmo que apresentem essa ignorância travestida de alegria, ou uma alegria excessiva, né? Na 8ª classe nós temos os espíritos pseudo-sábios. Esses espíritos, eles já possuem um bom conhecimento. Eles já têm, digamos assim, um lustro de educação. Eles já entraram em contato com muita informação, mas eles julgam erradamente que sabem mais do que realmente sabem. Eles entraram em contato com o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, mas eles ainda não dominam completamente o saber. Porém, a sua linguagem já tem um caráter sério e isso acaba impressionando algumas pessoas. Só que no meio desse linguajar sério, quando ele expuser os seus pontos de vista, ele vai misturar verdades com aquilo que é fruto do seu preconceito, da sua paixão, do seu entendimento ainda torto da verdade. A gente vê também isso muito no nosso mundo. Pessoas que se apresentam de modo sério, têm uma linguagem bem estruturada, já têm um pensamento bem estruturado, mas, embora já tenham bastante conhecimento sobre tantas coisas, sobre tantas matérias, ainda não têm o verdadeiro conhecimento. E, principalmente, são pessoas que se apegam muito a aspectos materiais. Têm muita dificuldade em transitar numa esfera de pensamento mais elevado, mais moral, espiritual. Então, esses são os pseudo-sábios. E eles vão nos transmitir concepções consoantes com a pouca evolução deles, mas de uma maneira muito séria. Então,
vão impressionar muitas pessoas. Os pseudo-sábios são extremamente perigosos do ponto de vista da capacidade deles influírem sobre outros e desviarem esses outros menos conhecedores, menos informados, do caminho que leva mais rapidamente à perfeição e à plena felicidade. Na sétima classe, ainda estamos na terceira ordem, né, dos espíritos imperfeitos. Na sétima classe, nós temos os espíritos neutros. Espíritos neutros são aquelas criaturas que, exatamente como a classificação está dizendo, elas são neutras. Elas ainda são muito apegadas às coisas terrenas, elas ainda vão tomar decisões muito conforme as suas necessidades materiais e não exatamente segundo as suas necessidades espirituais, mas não são maus, não são maus. Só não são suficientemente bons para colocarem o bem, o verdadeiro bem, acima de tudo. Eles vão praticar, na maior parte das vezes, aquilo que se chamará o bem familiar. Aquilo que é bom para si e para o seu grupo próximo de familiares. Mas não tem entendimento suficiente para praticar o grande bem filosófico, praticar o bem porque é o bem. Eles vão praticar o bem porque o bem é conveniente para si e para o seu grupo familiar. Mas aquilo que extrapolar as fronteiras do seu grupo familiar, eles não vão ter grande possibilidade de entendimento e menos ainda possibilidade de praticar o bem para um grupo maior de pessoas. Também, como eu já disse, não são maus para procurarem o mal, para intentarem prejudicar alguém simplesmente pelo prazer de prejudicar. Eles vão ficar numa posição neutra. Não vão ajudar muito, mas também não vão atrapalhar muito. Isso é uma tônica no nosso mundo. Diria até que a maioria das pessoas no nosso mundo está nessa posição. Na sexta classe, nós temos os espíritos batedores ou perturbadores. Kardec, ele nos chama atenção para o fato dessa classe ela traduzir mais o tipo de ação desses espíritos do que propriamente o estágio moral deles. Tanto que Kardec nos diz que esses espíritos batedores ou perturbadores, eles podem pertencer a qualquer uma das classes da terceira ordem. E, basicamente, eles são identificados porque quando eles se manifestam, como espíritos desencarnados, eles se manifestam através de efeitos físicos muito visíveis, muito sensíveis. Então, eles produzem sons, ruídos, pancadas, deslocam objetos e, basicamente, esses espíritos, quando são utilizados pelos espíritos superiores, eles são utilizados para agir sobre os elementos do globo, os elementos da natureza. E os espíritos superiores se utilizam deles para esses trabalhos, digamos, mais pesados, né? Esses trabalhos mais como eu direi, mais terra a terra. Bom, nós chegamos então à segunda ordem, a ordem dos bons espíritos. Nessa ordem, nós podemos ver que há o predomínio do espírito sobre a matéria
existe um desejo natural pelo bem, e aí não é mais só o bem próprio ou o bem da sua família, existe um desejo que já amplia. Geralmente, nós vemos nesses bons espíritos um grande sentimento de amor pela sua nação, pelo seu grupo nacional. Um sincero patriotismo. Não estou falando daquele falso patriotismo, estou falando de patriotada. Estou falando de sincero patriotismo, quando se quer que a nação ela evolua, ela cresça. Também há alguns espíritos que manifestam, sendo dessa ordem, manifestam aquilo que Emmanuel Kant definiu como o bem religioso. Essas criaturas que fazem o bem porque entendem que Deus quer que façamos o bem. Mas é bom notar, aqui um parênteses, que Kant ele diz que acima do bem religioso existe o bem filosófico, que é fazer o bem porque é o bem, e não apenas porque Deus quer que façamos o bem. Nós fazemos o bem porque é da nossa natureza fazer o bem, já chegamos nesse estágio. Mas os bons espíritos, pelo menos aqueles ainda da quinta classe, eles têm a predominância do desejo do bem, mas eles transitam entre esse bem nacional e bem religioso dos quais eu falei. Já existe uma compreensão, digamos, sólida de Deus, do infinito, do eterno, mas, evidentemente, esses bons espíritos, principalmente da quinta, da quarta classe, ainda têm muitas provas para serem superadas. Já conhecem o conhecimento das ciências e essa sabedoria toda que envolve o conhecimento científico, eles já têm em grande parte. E também já entendem com toda a convicção do seu ser que é preciso trabalhar com os nossos semelhantes de forma bondosa, tolerante, e quando chegam nas classes, na segunda, na terceira classe, eles já têm, esses bons espíritos da segunda ordem, eles já têm grandes qualidades morais unidas ao saber, digamos, científico. Então, na quinta classe, nós temos os espíritos benevolentes. São espíritos onde houve uma evolução moral mais rápida do que propriamente intelectual. E neles a bondade é a qualidade predominante, mas se percebe que eles não têm muito conhecimento do conjunto, digamos, das leis divinas que não estão contidas apenas no âmbito das leis morais. Então não tem muito conhecimento sobre a mecânica celeste, vamos dizer assim, sobre as ciências naturais. Eles não têm conhecimento profundo sobre assuntos diversos, de música, literatura, enfim, passeiam por todos eles, mas sem demonstrar nenhum grau de maior profundidade. Mas já evoluíram moralmente. E isso é muito importante. Eles já têm o bem como, ou a realização do bem como um objetivo claro e definido para si. Na quarta classe nós temos os espíritos sábios. Na tradução de Guiom Ribeiro, vamos, como eu disse, preferir a tradução de espíritos eruditos ou espíritos prudentes. São espíritos onde já há uma amplitude de conhecimentos e aplicam esses conhecimentos em benefício dos semelhantes. Eles, naturalmente, têm um pendor maior para as questões científicas do que propriamente para as questões morais. Já, naturalmente, evoluíram moralmente, mas eles, com maior facilidade, transitarão naquilo que nós chamaremos de questões científicas do que na solução dos grandes desafios morais.
Esses são, e é por isso que eu prefiro chamá-los de eruditos do que de espíritos sábios. Porque, no meu entendimento, no meu parco entendimento, eu deixo claro para os irmãos que isso é uma dificuldade minha, a dificuldade de absorver a classificação da forma como Guion Ribeiro traduziu. Agora, para outras pessoas, naturalmente, a tradução pode estar perfeita, para a maioria das pessoas está, mas para mim, eu prefiro traduzir quarta classe, em vez de traduzir como espírito sábio, traduzir como espírito erudito. Até porque no original em francês, como já disse, Kardec anotou esprit savant. E eu acho, para o meu entendimento, que fica melhor traduzir como espírito erudito, ou espírito de conhecimento, espírito com aprendizado. Então, concluindo, são espíritos com um grande conhecimento científico, muito avanço nas questões científicas, mas não necessariamente um grande avanço moral. A terceira classe, na terceira classe nós temos os espíritos, então, de sabedoria, esprit sage, no original em francês. Esses espíritos têm elevadas qualidades morais, têm uma grande capacidade intelectual, que do nosso ponto de vista, como espíritos encarnados, dá a impressão de que eles já sabem tudo, mas eles ainda não sabem. Mas eles têm já realizaram um grande avanço intelectual e eles, com isso, com toda essa moralidade da qual eles já estão revestidos, e com todo esse conhecimento que eles têm, conhecimento formal mesmo, eles podem analisar com precisão as coisas da vida e a situação dos homens. Chegamos então à segunda classe. Na segunda classe nós então já temos os espíritos superiores. Esses já atingiram praticamente a culminância da ciência e da sabedoria, e eles buscam sempre uma comunicação bondosa, tolerante, educativa, para com aqueles espíritos ainda menos evoluídos, mas que, sinceramente, buscam a verdade. Quando esses espíritos superiores encarnam na Terra, eles encarnam apenas em missão, uma missão de progresso, e eles vão se caracterizar por aquele tipo de perfeição que nós, com mais facilidade, vamos identificar e podemos aspirar. Então, são espíritos nobilíssimos, como Francisco de Assis, ou como Siddhartha Gautama, Buda, ou Sócrates, ou tantos outros. Enfim, espíritos superiores já tivemos alguns que foram enviados em missão para nos auxiliarem. E são facilmente reconhecíveis porque pode-se dizer que quase que não pertencem mais à nossa humanidade. E aí, enfim, chegamos aos espíritos puros. Primeira ordem, classe única, primeira classe, espíritos puros. Eles já não sofrem mais qualquer influência da matéria sobre si. A intelectualidade, a superioridade intelectual e moral deles é absoluta em relação a todos os demais espíritos. E por isso mesmo eles exercem uma influência que eu chamaria de incoercível sobre todas as outras criaturas. Exemplo máximo, exemplo de Jesus, quando expulsava maus espíritos. Nenhum espírito inferior, nenhum daqueles maus espíritos que obsidiavam as criaturas que buscavam o socorro de Jesus, conseguia resistir ao simples influxo da palavra de Jesus, determinando a eles que se afastassem. Eles pura e simplesmente se afastavam porque a ascendência moral
a força do pensamento do Espírito puro é absoluta, pelo menos naquilo que é absoluto as criaturas de Deus possam manifestar. Porque o verdadeiro absoluto, o absoluto verdadeiro, é Deus, somente Deus. Meus irmãos, nós já estamos aí com 50 minutos de vídeo. Eu vou deixá-los, me despedindo fraternamente de todos e desejando que essa conversa possa ser de alguma forma útil para todos que generosamente tenham nos assistido até esse ponto. Eu rogo a Deus que continue nos amparando, que Jesus Cristo continue nos envolvendo nesse abraço amoroso e os nossos amigos espirituais, guias e mentores, eles permaneçam caminhando ao nosso lado, seguindo a nossa trajetória rumo à perfeição que um dia iremos atingir. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus.